Meus irmãos, graça e paz. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 28. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Antes da leitura, vamos orar. Peça para Deus te dar entendimento dessa palavra. Deus possa nos ensinar esta palavra, falar conosco, que essa palavra possa entrar profundamente no nosso ser. Deus, eu sei que a Tua palavra é ensinamento para nós, é verdade para nós, é doutrina para nós. Nós queremos nesta noite que a Tua palavra faça sentido para a nossa existência. Tua palavra nos console, nos exorte, nos edifique. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler juntos, irmãos, o versículo 28. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Juntos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, nós estamos vivendo numa época da chamada customização. Aqueles que gostam de anotar, anote essa palavra. Customização. A customização da fé, a customização de Deus, a customização da pregação, a customização do Evangelho. O que é isso? A palavra customizar quer dizer adequar. Deus tem que se adequar a nós. Deus tem que estar adequado a nós. Deus é que tem que se ajustar a nós. E não nós a Deus. A pregação tem que ser ajustada àquilo que a gente quer, ao nosso sentimento, à nossa vontade. Eu vou para a igreja para ouvir não aquilo que Deus tem para mim, mas aquilo que eu preciso, aquilo que é necessidade minha, e isso é customização da fé. E às vezes a gente vai até pregar uma palavra de Deus num lugar, e tem gente que até se levanta antes de terminar a pregação por uma razão, porque a palavra não faz sentido para a pessoa. Eu já passei por isso, irmãos. De pregar em lugar e a gente perceber da fisionomia de pessoas que se levantam de uma vez e vão embora, porque aquela palavra não era a palavra que a pessoa queria. É a customização da fé, da pregação do Evangelho. Eu tenho que ir para uma igreja não para me adequar à pregação, mas a pregação tem que estar adequada a mim. O que vai acontecer com uma geração que pensa assim? Vai se tornar uma geração volúvel, sem raiz, sem persistência. Não é por acaso que essa customização está no nosso contexto, está no nosso meio.
Gente que desiste com a maior facilidade, porque Deus não respondeu a minha oração, porque Deus não fez como eu queria, porque Deus não está nem aí para mim, parece que Deus nem me ama mais. Que Deus é este que nós imaginamos, que Deus é este que nós pensamos. E parece que nós queremos mandar em Deus, determinar que Deus seja o Deus que a gente quer que Ele seja. Ele tem que se adequar à minha igreja, tem que se adequar a mim, à minha vontade, aos meus sentimentos, aos meus desejos. É por isso que algumas pessoas terminam apostatando da fé, quando entram na faculdade, quando faz um doutorado, um pós-doutorado, vai ali, faz uma viagemzinha, depois se desviam, não querem mais saber de Deus, nem creem mais em Deus. Por quê? Porque Deus não fez aquilo que a pessoa queria. Deus não se adequou à vontade da pessoa, seja feita a minha vontade, ó Deus. Mas reino de Deus não funciona assim, irmãos. Não é assim. O apóstolo Paulo escreve esta carta para a igreja que estava em Roma. Quem sabe os irmãos de Roma estivessem pensando assim. Ser cristão em Roma, dizer que Jesus era o Senhor da sua vida, era muito difícil. E Paulo escreve essa carta para os irmãos que estavam em Roma, com lutas, com sofrimentos, com dificuldades. E é assim que Paulo escreve. Irmãos, e o que é interessante quando nós lemos esse texto, olha como começa. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Observe, irmãos, que esse texto começa dizendo assim: sabemos. Essa palavra aí, este verbo, quer dizer conhecemos, de forma experimental, temos convicção. Paulo está dizendo, temos total e absoluta convicção. Veja qual é a convicção. Começa dizendo, eu estou convicto, nós estamos convictos, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero enfatizar a convicção ali, sabemos. A convicção de quem? De quem é esta convicção? De quem ama a Deus. A convicção de quem ama a Deus. E este é o tema da minha mensagem. A convicção de quem ama a Deus. Esse saber aí é a certeza, é o conhecimento, é a convicção. De quem é esta convicção? De quem ama a Deus. Ama a Deus. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, cabe então aqui a pergunta: quais são as evidências de quem ama a Deus? O que evidencia o nosso amor a Deus? Paulo está falando da convicção de quem ama a Deus. Então, se eu amo a Deus, se você ama a Deus, se nós amamos a Deus, nós precisamos evidenciar isso. De que maneira nós evidenciamos? Primeira coisa, irmãos, que evidencia o amor é a confissão de fé. Primeira coisa que evidencia o amor.
No meio ao sofrimento, a dor, a luta, ele está confessando assim. Porque veja que o texto está tratando de quê? De lutas, de sofrimentos. Todas as coisas, coisa aí está relacionado a problemas, a lutas, a sofrimento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que acontece? Quem ama a Deus, em meio às circunstâncias, ele está confessando que Deus é Deus da sua vida. Em meio à dor, em meio à luta, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, ele está dizendo assim: Deus, eu te amo e eu confesso que tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus, apesar da minha luta, do meu sofrimento, apesar de tudo, tu és o meu Deus. Esta é a evidência de quem ama a Deus. Essa é a primeira evidência. É a confissão de fé. Eu confesso que Deus continua sendo meu Deus. Está doendo, estou gemendo, estou sofrendo, estou na luta, mas Ele continua sendo meu Deus. Irmãos, imagine aí, pensa numa pessoa assim, que está na luta, está sofrendo, não tem explicação para o sofrimento, na dificuldade, mas está dizendo, afirmando que Deus continua sendo Deus da sua vida, e que ela se curva diante de Deus, que ela se prostra diante do Senhor, que ela confessa que Deus é o Senhor da sua vida. O que Paulo está dizendo é que para ser esse cristão lá em Roma tinha que ser assim. Não era fácil ser um cristão em Roma. Ali era luta, irmãos. Ali era tribulação. Tinha que estar lá. Eu amo a Deus e confesso que Ele é o meu Senhor. A outra evidência, irmãos, além da confissão, é conhecer a vontade de Deus. Quem ama a Deus, ela quer conhecer qual é a vontade de Deus. A pessoa fica preocupada em saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, que rumo tomar, que decisão tomar, que direção tomar. Quem ama a Deus está preocupado em fazer a vontade de Deus. Se deve ir, se deve ficar, se deve retroceder. Está preocupado em fazer a vontade de Deus. Ela quer fazer, isso é evidência de quem ama o Senhor. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Ela quer conhecer a vontade de Deus. Ela busca isso. Busca a vontade de Deus. É tanto que o texto anterior vai falar desta pessoa que ora, que ama a Deus, e ora em meio à fraqueza. O texto fala da fraqueza, mas o texto fala de alguém que o Espírito Santo vai interceder conforme a vontade do Senhor. Então é gente que está querendo conhecer a vontade de Deus. Isso é amar a Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? E é nela que eu vou viver. Isso é amar o Senhor. Irmãos, isso é extraordinário. Imagine alguém que está na luta, está doendo, está na dificuldade, o sofrimento está ali, mas ela está dizendo, Deus é o meu Deus. E ainda diz, Deus, eu quero fazer a tua vontade, eu quero te obedecer, eu quero saber o que é que o Senhor tem para a minha vida. Isso é uma outra evidência de quem ama a Deus. Terceira evidência, irmãos, de uma pessoa que ama a Deus, ela quer glorificar a Deus. Quem ama a Deus quer glorificar a Deus. Ela glorifica a Deus na sua existência, no seu dia a dia, com as mínimas coisas e com as grandes coisas. Ela glorifica a Deus aqui e lá. Ela glorifica a Deus.
Ela está preocupada em glorificar a Deus, porque Deus nos criou para o louvor da sua glória. E a preocupação de quem ama a Deus é glorificar o Senhor. Quero glorificar a Deus. Isso é para quem ama. Para quem ama o Senhor. Quem ama a Deus. Quem ama a Deus, confessa sua fé. Quem ama a Deus, quer conhecer a vontade de Deus. Quem ama a Deus, glorifica a Deus. Aí Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você sabia que esse texto é mal interpretado? O sujeito não ama a Deus, o indivíduo não ama a Deus, a pessoa não ama a Deus, não dá prova de que ama a Deus e abre a boca e diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O texto diz que esta convicção é para aqueles que amam, que evidenciam o amor, que confessam que Deus é o Deus da sua vida, dê o que der. Que querem conhecer e fazer a vontade de Deus, que querem glorificar a Deus, em meio à luta está glorificando a Deus e dizendo, a Deus seja a glória. Uma das músicas que marcou a minha vida, a minha história, foi, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória. Lembra dessa música? A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. Para sempre. A gente tem que glorificar o Senhor. Então quem ama a Deus vai glorificar o Senhor. E esse texto, irmãos, é a convicção daqueles que amam a Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a pessoa ama a Deus. Tem gente que não dá provas de que ama o Senhor e diz que tudo vai cooperar para o bem deles. Irmãos, o que esse texto também representa para nós, o que nós precisamos entender, que esse texto não está falando. E algumas pessoas interpretam esse texto como se fosse assim, o sujeito é inconsequente, mete os pés pelas mãos e diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A pessoa foi imprudente no trânsito, sofreu um acidente e diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A pessoa vive com infidelidade, está sofrendo as consequências disso aí, diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse texto não está dizendo isto. O texto aqui não é para inconsequente, o texto não é para imprudente, o texto não é para depravado, o texto não é para desobediente, o texto é voltado para quem ama. Aí, meu irmão, se verdadeiramente você ama a Deus, esse texto é promessa. Você não ama a Deus. Agora, tire da sua cabeça. Se você não ama a Deus, se você não dá provas e evidências e sinais de que você ama a Deus, pode tirar esse texto, não é para você. Não é. Esse texto não é para você. O sujeito não para nem para orar, para buscar, dá evidência de que ama o Senhor. Não tem evidência de que ama o Senhor. Não vive uma pública confissão de fé, uma genuína confissão de fé. Não está preocupado com a vontade de Deus, mas com a sua vontade, e diz que Deus, todas as coisas vai cooperar para o seu bem. Isso não é evidência. E aí a pessoa vai dizer, não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Sim, é para o bem dos que amam. É para quem ama.
Não é para quem vive uma vida medíocre, relapsa, para uma pessoa que não se importa com a vontade de Deus, para gente que não glorifica a Deus, não. Esse texto não é para esse tipo de gente, não. É para quem ama o Senhor. E aí Paulo diz, esta é a nossa convicção. A convicção de que esta promessa é para quem ama. Eu pergunto, e a gente ama? Será que a gente ama? Esta convicção absoluta em Deus é para quem ama. Irmãos, vamos analisar o texto. Convicção dos que amam a Deus. Qual é a primeira convicção daqueles que amam a Deus? Sabemos que todas as coisas. Aí eu pergunto, que coisas? Que coisas? Porque quando a gente olha para esse texto, a gente tem que pensar, que coisas? Para a gente entender que coisas são estas, nós precisamos olhar o capítulo, o que antecede. Então, o capítulo, o texto que antecede esta afirmação, está tratando de quê? Está tratando de uma igreja, de indivíduos, de pessoas. No verso 18 diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a alegria a ser revelada em nós. Veja que o texto, quando fala de coisas, fala de sofrimento. Que tipo de sofrimento? Que tipo de sofrimento? Eu estou sofrendo porque eu fiz um negócio que não devia, então eu estou sofrendo. Não é este sofrimento. Aquela igreja estava sofrendo os sofrimentos dos tempos presentes, é o sofrimento daqueles que amam a Deus, que não negam a Deus, que falam de Deus, que creem em Deus, e a igreja estava sofrendo por isso. Os tempos de sofrimento são sofrimentos por causa da convicção, são sofrimentos por causa da fé, são sofrimentos porque amam ao Senhor. E aí o Senhor está falando coisas, aí ele fala de sofrimento, o texto vai depois falar sobre angústia, e depois vai falar sobre gemido. 3 coisas, sofrimento, angústia e gemido. Sabe o que o texto quer dizer, irmãos? Que você ama a Deus, e que porque você ama a Deus, você sofre. Você se angustia, aquela angústia de olhar para o filho e ver que o filho não está andando nos caminhos do Senhor, de olhar para a geração e ver uma geração desobediente, aí você se angustia por causa disso, e diz a palavra de Deus que toda a criação geme e nós gememos juntos, e o Espírito Santo ainda geme conosco, com gemidos inexprimíveis intercedendo por nós. O texto está dizendo, irmãos, falando destas coisas. Que coisas? Sofrimento, angústia e gemidos. Daqueles que amam o Senhor. Quem ama a Deus, irmãos, começa a sofrer. Sofrer porque olha ao seu lado, vê tanta coisa errada. Sofre porque vê tanta coisa que a pessoa vê e diz, meu Deus, isso é fruto da desobediência ao Senhor. Você ama a Deus e sofre. Você ama ao Senhor e se angustia. Aquela angústia lá dentro, de ver jovens perdidos, adolescentes que não querem nada com Deus. E lá dentro você geme. Eu fico olhando, eu prego em várias igrejas, eu vejo pais que me procuram, que estão gemendo neste mundo por causa dos seus filhos. Filhos perdidos.
Interessante que toda a natureza geme, há uma expressão aqui, por causa da vaidade, e essa palavra vaidade quer dizer nulidade, algo vazio, por causa deste vazio que tomou conta do planeta, que tomou conta do cosmos, que tomou conta do mundo, e nós gememos juntos com a natureza, nós estamos gemendo. Sofrimento, angústia e gemido. Mas sabe o que acontece, irmãos? No meio deste sofrimento, desta angústia e desses gemidos, nós temos nossa convicção em Deus. O que Paulo está dizendo que em meio ao sofrimento, por causa da aflição, por causa da angústia, por causa deste vazio, em meio a isso nós temos a convicção em Deus. Deus, eu estou aflito, Deus, eu estou angustiado, Deus, eu estou gemendo, mas estou esperançoso em Ti. Eu estou confiando em Ti, eu estou aguardando em Ti, ó Deus, que uma hora o Senhor vai agir, uma hora o Senhor vai se revelar. Aqueles que amam a Deus, eles não perdem a esperança em meio à luta, ao sofrimento, à tribulação. Ele está sim em meio a tudo isso, mas não perde a esperança em Deus. No meio deste sofrimento, ele continua olhando para Deus, esperando na intervenção de Deus, na ação do Senhor. Quem ama é assim. Quem ama a Deus tem a convicção absoluta de que em meio ao sofrimento haverá um sinal dos céus na terra. Está lá. Esta é a convicção daqueles que amam o Senhor. Está dizendo, eu sei que Deus não me abandonou. Uma hora Deus vai agir. Uma hora Deus vai fazer. Interessante que o texto fala de coisas como isso. Aflição, angústia, gemidos. Eu olho aqui para esse auditório e fico pensando, quantos nesses dias deve ter tido aflições, angústias, tem tido aquela sensação de vazio, mas que mantiveram sua esperança no Senhor. Que disseram, mas eu estou aguardando em Ti. Hoje pela manhã, irmãos, eu compartilhei algo na classe dos homens. Eu estava em casa, nas minhas lutas, todo mundo tem luta, o pastor tem luta, eu estava aguando as plantas. Me lembrei da época que eu morava no Amapá. E fiquei pensando, morando em Mazagão, ganhando menos de um salário, e confiando em Deus, e acreditando na providência de Deus. Eu ali no Amapá, a gente vivia assim. E eu me lembro de um dia, quando não tínhamos carne em casa para comer. E minha esposa disse, mas seria tão bom se Deus mandasse carne. Quando ela fechou a boca, batendo na porta, ela foi lá, era uma pessoa que tinha mandado carne para a gente. Eu estava reprisando isso na minha cabeça, de um momento que ela disse, hoje eu queria tanto comer um abacaxi. Quando ela fechou a boca, bateram na porta, era alguém trazendo um abacaxi para a gente. Ganhando um salário, Deus levantou em Serra do Navio um homem para mandar 2 salários por mês para a gente, que até hoje eu nunca vi esse homem.
Mas ele mandava todo mês. E eu aguando as plantas e me lembrando disso, me lembrando da providência de Deus naquele período. E eu disse lá comigo mesmo, eu comecei a me questionar. E eu disse comigo mesmo, será que eu ainda acredito nisso? Será que eu ainda acredito na providência de Deus? Aguando as plantas e pensando, será que eu ainda acredito na providência de Deus? Terminei de aguar, tinha que ajeitar uma lâmpada, subi ali para ajeitar a lâmpada. Quando eu estava ali ajeitando a lâmpada, bateram na porta. Tocaram lá, aí eu ouvi, eu disse, quem é? Ele disse, pastor, sou eu. Aí eu fui lá abrir. Irmãos, na hora que eu estava, que eu ouvi aquela voz, uma voz interior falou comigo dizendo, é a providência. Eu até quis tirar isso da minha cabeça, eu até quis assim, não, será que é mesmo? Quero me equivocar. Quando eu abri a porta, a pessoa chegou assim, pastor, não pude deixar de vir hoje aqui trazer o que Deus mandou trazer para o Senhor. Aquilo ali, irmãos, foi para mim. Em meio à dor, em meio à luta, em meio à dificuldade, a gente precisa continuar esperançoso em Deus. Nós cantamos hoje o hino que diz, esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Esperançoso hei de viver. E eu tomo essa letra para mim, quando eu chego nessa parte aí, eu tomo para o meu coração, e eu digo com convicção, esperançoso hei de viver. Tudo pode dar errado, tudo pode acontecer, pode vir angústia, pode vir aflição, mas eu tenho que continuar esperançoso em Deus. Todas as coisas. Vai acontecer coisas. Vai acontecer coisa na minha e na sua vida. Mas em meio a estas coisas, em meio a este sofrimento e aflição e gemidos, esperando em Deus, esperando no Senhor. Esta é a convicção absoluta dos que amam o Senhor. Aí o texto segue. Todas as coisas cooperam. Você está enxergando alguma coisa nessa expressão? Coisas ali significa aflição, angústia, vazio, essas coisas, gemido, e cooperam. Você enxerga Deus ali? Quando o texto diz cooperam, sabe o que o texto quer dizer? Que Deus vai agir juntamente nesta hora. Irmãos, quem tem esta convicção absoluta em Deus, ela não só espera no Senhor, no meio do sofrimento, mas ela crê numa ação divina nesta circunstância, ela crê. E cooperar ali é trabalhar junto, é a pessoa acreditar que Deus vai chegar junto. Sabe quando você está fazendo um trabalho árduo e alguém chega para ajudar? A ideia é esta. Então você está lá na luta e Deus chega e diz assim, cheguei, estou contigo, para te fortalecer, para te ajudar. Então quando diz coopera, esse texto está falando de quê? De uma ação de Deus, de uma intervenção divina, de uma aproximação de Deus. Irmãos, quando você ama a Deus, saiba de uma coisa, Deus vai chegar junto de você.
Deus jamais vai te abandonar. Você está lá nesse momento difícil e Deus chega junto e diz: estou aqui para te ajudar, para pelejar com você, para lutar com você, para trabalhar com você. Paulo está dizendo que esta é a convicção daqueles que amam ao Senhor, que Deus vai chegar, que tudo isso que está acontecendo, irmãos, de fato vai conspirar para que Deus esteja com a gente ali. Sabe, irmãos, quando a gente ama a Deus, a gente sabe que Deus não nos abandona. Deus não nos deixa só. Você pode ser traído pela sua mente, pelo seu sentimento, de achar que Deus não está com você. Mas Deus está. Vocês estão lembrados dos discípulos no caminho de Emaús? Jesus caminhava com eles e eles não sabiam que era Jesus. Quantas vezes Deus está caminhando comigo e com você e nós não percebemos que o Senhor está ali. E Deus às vezes está questionando a gente, e Deus está ensinando a gente, e está fazendo arder o nosso coração, e a gente não percebe que é Ele. Pois eu te digo uma coisa: se você ama a Deus, Deus está contigo no teu trabalho, na tua casa. Deus está com você lá. Deus está dizendo: estou junto de ti, estou cooperando contigo. Aí, aparentemente, você não está vendo. Deus tem uma maneira, irmãos, peculiar de trabalhar. O texto diz: cooperam. Quando diz cooperam, exatamente aí está falando desta intervenção de Deus. Então, a convicção absoluta dos que amam a Deus é que em meio ao sofrimento eles esperam em Deus. A convicção é que no meio destas circunstâncias eles creem numa ação divina, numa intervenção divina, que Deus vai chegar junto, que Deus vai cooperar, que Deus vai agir, que algo de Deus vai acontecer. É isso que Paulo está dizendo. Aí tem uma outra palavra: para o bem. Veja aí, bem. Irmãos, eu verifiquei, eu fui em várias traduções, eu fiz análise desse texto, e quando eu vejo essa palavra aí, bem, tem a ideia de extrair a essência. Extrair a essência. Meus irmãos, quando tudo dá errado na nossa vida, quando o sofrimento vem, sabe o que é que fica? A essência. E quem não tem, não vai aparecer. Porque esse bem ali é a essência. Aí tudo vai concorrer para que esta essência seja extraída. Deu tudo errado na sua vida, está tudo dando difícil. E qual foi a essência de tudo isso? A essência de tudo isso é que quando as lutas vieram, você passou a orar mais, você teve mais intimidade com Deus, você leu mais a palavra do Senhor, você se quebrantou mais diante de Deus, e a essência foi essa. Pode observar que aqueles que amam a Deus, na hora da prova, na hora da luta, eles oram mais, eles leem mais a palavra, eles pedem mais conselho, e essa é a essência, porque a proposta é essa, meus irmãos, é que a prova vem, é que a tribulação vem para eclodir a essência. Agora, quem não tem essência, meu irmão, não vai sair. A questão é essa. Você já percebeu o que é isso? Paulo está dizendo para os irmãos que estão em Roma: se vocês amam a Deus, sabe o que vai acontecer? Isso vai cooperar para o quê? Para o bem. Deus, nesse momento todo, vai fazer com que a essência brote.
O benefício vai vir. Então sabe o que acontece? Nessa tribulação você vai amadurecer, você vai ter mais intimidade com Deus, você vai conhecer mais a Deus, você vai se aprofundar mais em Deus, por causa da essência, porque lá dentro você ama a Deus, porque lá dentro você tem essa convicção em Deus. Então quanto mais prova vem, em vez de se afastar de Deus, você se aproxima de Deus, você se quebranta mais, você tem mais comunhão, você se aprofunda mais. Esta é a essência. Quando você vira uma pessoa que em meio à luta, à tribulação, se afasta do Senhor, ela simplesmente revelou que não tinha essência. Machado de Assis diz que não é a circunstância que revela o ladrão. O ladrão é revelado na circunstância. Irmãos, é na circunstância que você vai revelar se tem fé. É na circunstância, você vai revelar se tem Deus. É na circunstância. E aí, irmãos, eu tenho visto no meio, nesses anos que eu vivo na igreja, alguns irmãos que estão na prova, e no meio da prova aprenderam mais, cresceram mais, amadureceram. Eu vejo alguns irmãos que evoluíram em meio à prova, alguns irmãos que em meio à prova são agora outras pessoas. A prova serviu foi para polir, serviu foi para melhorar, serviu foi para trabalhar a pessoa. Aí a pessoa cresceu e hoje é amadurecido. E aí a prova fez com que essa pessoa, em vez de questionar a Deus, indagar a Deus, pelo contrário, ela se firmou mais em Deus, firmou mais na palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque tinha essência. Agora quando não tem essência, murmuração, reclamação, apostasia, afastamento. Não é não? Não tem essência. Não tem a essência do amor, irmão. Quando a gente tem a essência do amor. Eu sei, irmãos, cada um aqui tem sua luta, tem sua prova. Se cada um fosse contar hoje à noite aqui o que cada um está passando, a sua luta, a sua privação, sua dificuldade, seu conflito, meu irmão, nós não íamos parar esse culto aqui. Mas eu sei que muitos saíram de casa hoje, quem sabe alguns vieram para a igreja hoje aqui angustiados, alguns com conflitos, quem sabe alguns sem saber o que fazer, quem sabe alguns chegaram hoje aqui com dores. Chegaram aqui, só Deus sabe como cada um chegou, mas você veio e saiu de casa e disse: eu vou para a igreja, vou cultuar a Deus, vou adorar a Deus, porque eu amo a Deus. Estou na luta, está difícil, mas eu continuo sendo de Deus, eu amo a Deus, independente da circunstância, eu vou para Deus. Aí você mostrou que tem a essência do amor dentro de você. Irmão, lhe digo uma coisa, as lutas, as tribulações, elas vêm na nossa casa, na nossa vida, para revelar a nossa essência. Vem a luta lá na sua casa, para revelar a sua essência. Se você ama a sua família, se você ama seu esposo, sua esposa, se você ama seus filhos, se verdadeiramente você ama Cristo, se você ama essa tribulação, essa luta, essa dor, é só revelar quem de fato você é. Revelar sua essência. Essa convicção absoluta faz a gente viver com esperança em Deus. Essa convicção absoluta faz a gente viver crendo na ação, na intervenção de Deus. Esta convicção absoluta em amor, irmãos, faz com que a essência seja extraída
eclodida, evidenciada em nós. Aí, irmãos, o texto termina, sabe como é que o texto termina? Daqueles que são chamados segundo o quê? O seu propósito. Passa aí para o verso 28, a gente lê junto. Verso 29, aliás. O seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe o que acontece, irmãos? Isso tudo vai acontecer segundo um propósito de Deus. Você foi chamado por Deus agora para viver um propósito. Qual é este propósito? Ser semelhante a Jesus. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Sabe que essas tribulações, esses momentos difíceis que a gente passa, modelam a gente, faz com que a gente fique parecido com Jesus. E Jesus não sofreu não, irmãos. Agora Jesus sofreu com resignação. Jesus sofreu e não desistiu. Onde foi que Jesus sofreu? Ele disse: estou angustiado até a morte, revelou aos discípulos. Depois foi para o Getsêmani, chorou. Lá em Hebreus diz que ele em lágrimas, e ele suou gotas de sangue, mas ele disse: seja feita a tua vontade é a cruz, para a cruz eu ando na tua vontade, e foi para a cruz. E quando terminou o sacrifício na cruz, que diz: está consumado, o céu rompeu em festa, em alarido, porque foi consumado a vontade de Deus. Aí nós olhamos, irmãos, para tudo isso e pensamos: qual é o propósito de Deus? Deus me chamou com um propósito. Qual é o propósito de Deus? De antemão nos predestinou. Qual é o propósito? Da gente ser semelhante a Cristo, ter resignação como Cristo, ser obediente como Cristo, fazer a vontade de Deus como Cristo. A gente viver uma vida que Cristo viveu. É você tornar-se parecido com Jesus. Quando eu li o livro O Apóstolo dos Pés Sangrentos, traduzido por Boanerges Ribeiro, que conta a história de um hindu que se converteu a Cristo, e que o grande alvo dele, o grande desafio da sua vida, era fazer o que Jesus fez, era ser semelhante a Cristo. Aquele homem orava, lia a palavra, tentava cumprir os mandamentos. E um dia ele pregava numa igreja e uma criança perguntou para a mãe: ô mamãe, é aquele homem ali que é Jesus? Será porque ele tinha cabelos longos? Ou porque tinha barba? Não tinha nada disso. É porque, irmãos, quando a gente ama verdadeiramente o Senhor e tem convicção do Senhor, a nossa vida começa a vazar a glória de Jesus. Sabe, a nossa vida extravasa o Senhor. O salmista no Salmo 45, ele diz: de boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro o que eu compus. Aí ele fala de uma extravasão da sua alma, da sua mente, das coisas de Deus. Você começa a extravasar. Parece que você, quando fala, quando você vive, é algo de Cristo na sua vida, na sua existência.
propósito de Deus é este: aqueles que amam ao Senhor, eles foram chamados com um propósito: ser semelhante a Cristo. E aí, o teu desafio, o teu alvo, meu irmão, o meu alvo, daqueles que amam a Deus, não é ser o presidente da República, não é ser famoso, não é, irmãos, conquistar o mundo, não é. O alvo, o objetivo daqueles que amam a Deus é ser semelhante a Cristo, cumprir esse propósito. Deus foi chamado para isso. E qualquer outra coisa virá segundo Deus, segundo a vontade de Deus. Deus pode te agraciar com coisas? Pode, meu irmão, pode. Mas você está nesta vida para ser semelhante a Cristo, para andar neste propósito, para isso. Irmãos, a gente conhece pessoas ricas, poderosas, que elas parecem mais com o cão de que com o ser humano. Os cachorros que me perdoem. Mas tem gente, irmão, tem gente que é rico, tem gente que é poderoso, que não vale a pena nem uma conversa. Gente arrogante, gente soberba, gente metida, jactanciosa. Nem vale a pena. A gente quer ser assim. Não. Eu fui predestinado, eu fui eleito, eu fui chamado para ser semelhante a Jesus, para ter a imagem de Cristo. Eu digo para os irmãos, olha, tem umas pessoas por aí que eu não gosto de ter um dedo de prosa com elas. Vazias, fúteis. Não tem consistência, não tem solidez. Porque fala a linguagem do aion, do sistema, do mundo. Dá uma olhada no Facebook, dá uma olhada no Instagram, dá uma olhada no que estão escrevendo por aí. Bobagem, tolice, insensatez, gente que está saindo em defesa de homens, em sair de defesa do Evangelho de Cristo, gente que sai em defesa de políticos, em vez de sair em defesa de Jesus, gente que não coloca uma mensagem de Cristo, mas coloca uma mensagem de defeito de homens. Que vergonha. Precisamos ser semelhante a Jesus. Foi chamado para isso, mas isso é para quem ama ao Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama mesmo? Se ama, irmão. Tudo vai conspirar ao seu favor. Tudo vai gravitar ao seu favor. Deus vai dizer assim, ele é meu, ela é minha. Eu cuido dele, eu cuido dela. Ninguém mexa com ela, porque essa pessoa me ama. E aí Deus sai em favor desta pessoa. Deus vai estar ali com aquela pessoa. Esse texto é para quem ama. E quem ama tem convicção. Eu posso não ter o mundo e as coisas do mundo, mas eu tenho Deus. E Deus está comigo, Deus está do meu lado. Seguirei para sempre. E a música diz, estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Não volto. Não volto, não. Os céus, irmãos, vão se voltar para quem ama. Os céus, os anjos, os seres celestiais, o trono da graça,
Você ama a Deus? Se você ama a Deus, Deus vai se voltar para você e vai dizer: sou teu amparo, sou teu escudo, sou tua fortaleza, sou teu esconderijo, sou tua rocha. Deus vai dizer: estou contigo, enviarei meus anjos para te livrar na hora do sofrimento, estarei contigo na angústia, estarei presente contigo. O texto não está dizendo que a gente não vai passar por angústia, irmãos, nem sofrimento, nada disso, mas que Deus vai estar conosco, Deus vai estar do nosso lado, do lado daqueles que amam o Senhor. A gente precisa exercitar esse amor a Deus. Irmãos, nós provavelmente a gente está vivendo nos últimos tempos. Irmãos, o espírito do anticristo jaz no mundo, o espírito do anticristo está no mundo, e a ideia do espírito do anticristo é a apostasia, é afastar o homem de Deus, é levar o homem a não crer em Deus. Mas os que são verdadeiramente do Senhor, quanto mais o tempo passa, mais eles se agarram em Deus. Aí quem ama o Senhor pode dizer, em oração, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, tudo isso está acontecendo na minha vida, mas eu vou crescer, eu vou amadurecer, eu vou aprender mais, vou ter mais revelações, as coisas vão acontecer. E aí, irmãos, quando essa tribulação passar, você vai ver que você está melhor. Mas ela vai passar totalmente a gente chegar no céu. E os que amam a Deus vão para o céu. Não negar o Senhor. Aí lá, irmãos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou, nem cogitou em mente humana o que Deus tem preparado para revelar aqueles que o amam. Aleluia. Surpresa aguarda a gente na eternidade. Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Que esta palavra hoje aqueça, inflame o teu coração. Que esta palavra faça com que você hoje viva com coragem. Que de fato você viva em amor. E não abra mão do amor do Senhor na sua vida. Vamos orar?